Natália Bonavides apareceu hoje prometendo um sistema de celular, que se alguém roubasse o celular é recuperado imediatamente, para justamente contrapor aquilo que ela tentou derrubar esse final de semana todo na justiça, e a justiça disse que era verdade, porque foi ela que apresentou um projeto muito claro de se banalizar pequenos furtos ou furtos de pequeno valor. Eu vi todo tipo de explicação, eu vi todo tipo de desculpas, mas o que a gente não vê é uma posição. E aí não adianta a turma mestrada tentar falar disso, porque o projeto quer dizer... O que o projeto quer dizer é o seguinte: roubou, mas se for pouco, aí onde é a questão? O que é pouco? Pouco para quem? O que é insignificância? Representa um celular para o grande empresário ou um celular para aquela pessoa que comprou em 10 vezes lá na Magalu, um celular de 800 conto e ainda não pagou nenhuma prestação. Então, assim, essa questão de insignificância é muito, mas é muito relativo. E isso perturba as pessoas, porque quem sofre mais com a violência não é o rico, não. Quem sofre mais com a violência são as pessoas dos bolsões, que tá ali junto com facção ou com uma milícia porta a porta, que todo dia é intimidado e que você não vê a presença efetiva do Estado. São essas pessoas que são intimidadas e querem uma coisa chamada punição. E a gente vê um projeto de lei apresentado em 2021 que justamente quer o contrário, quer passar a mão na cabeça nos netos de vó. Sobre essa questão do projeto de Natália, nunca, em hipótese alguma, um roubo de celular seria colocado como necessidade. Nunca. Então não dá para dizer, o cara roubou o celular, vai ser passado a mão. Não, isso o presidente da República, não, mas é outra coisa. O presidente da República falou outra coisa. Estou falando sobre o projeto de Natália. É furto por necessidade. O cara que rouba um celular não é furto por necessidade. Não é pequeno crime. Não é passar a mão na cabeça do bandido. Então, assim, isso é distorcer a informação. Não é assim. É preciso entender direito o que é que diz esse projeto. Eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém. Eu estou tentando pontuar o que é que cada caso acontece. Um furto de celular, um furto de sua carteira, de uma corrente, um relógio, jamais, em hipótese alguma, juridicamente será enquadrado como furto por necessidade. Eu até dei um exemplo hoje pela manhã aqui, de uma mãe com 1 ou 10 filhos, e ela não tem como, não tem como alimentar aqueles meninos. Os meninos estão lá 48 horas sem comer, ela não tem hipótese nenhuma nada para comer. E ela vê uma bobeira aqui numa mercearia, no supermercado, um saco de leite, um pão, um negócio, ela vai lá e rouba aquilo ali. E isso é enquadrado nesta situação de furto por necessidade. Este caso extremo, roubar é errado, furtar é errado, ponto. Não se discute isso. É criminoso, ponto. Não se discute isso. Em situações extremas como essa, de uma fome, de uma necessidade, é que se olha diferente para a punição ou não daquela pessoa. Repito, o cara que rouba o celular, o cara que rouba o teu relógio, o cara que rouba a tua carteira, o teu carro, o condomínio, qualquer outra coisa que seja de valor, não é furto por necessidade, não se enquadra nisso aí. Então quem coloca isso na tua cabeça tá tentando manipular teu pensamento. De jeito nenhum. Peraí, Breno, deixa eu só fazer uma pergunta a você. Você não acha que com essa permissividade de uma mãe que tá ali com os filhos morrendo de fome, vai lá na mercearia, pega 2 sacos de leite, ou vai mesmo no supermercado e, se puder, pega 1 quilo de carne. Aí você diz assim, não, esse aí é um furto justificável. Não é isso que você quer dizer? É justificável. Se uma mulher tem 2, 3, 4 filhos e furta, isso aí é justificável perante a justiça. E aquele trabalhador que acorda às 4 horas da manhã, tem 2, 3, 4 filhos, pega 3, 4 ônibus para ganhar um salário mínimo, e ele sustenta a casa dele com aquele salário mínimo, ou às vezes não tem salário, vive de bico para sustentar a família. Qual é o cara que está certo? Qual é a pessoa que está certa? Na sua visão? Obviamente é o trabalhador. É o trabalhador. Lógico. Então você não acha que abre um precedente perigoso para esse trabalhador
Não se trata de precedente. A gente tá Não, a gente tá A falando justiça sobre é só necessidade. A justiça é só uma. A gente tá falando sobre necessidade e a gente nunca vai estar. Necessidade, eu tô falando de um cara que tem a necessidade de alimentar a família toda e recebe o salário mínimo. Ele é demitido, ele vai pra rua. Ele se enquadra nesse perfil que você tá dizendo aí. Tem 3 filhos para sustentar, mas ele não quer roubar. Ele não quer furtar. De algum jeito, Sim. ele vai conseguir, Sim. ou ele vai tentar conseguir Sim. alimentar os seus filhos. Sim. Ou vias legais. E se ele não conseguir? Se ele não se permitir o furto? Os filhos vão morrer de fome. Mas não morre, não. Vamos fazer o quê? Mas não morre, não. Vamos fazer Tem Bolsa Família, tem uma série de situações. Tem várias outras coisas para fazer. A gente tá falando de situações extremas. Eu não tô falando, o cara que tá incluso no Bolsa Família já é outro caso. Ele não se enquadra aí. Eu só tô falando o seguinte, do cidadão que não quer se permitir a furtar. Ele faz um bico, ele vai buscar uma ajuda a alguém, no seu vizinho e tudo, mas ele não quer se permitir a furtar. Esse cidadão... Ele tá certo. Ele tá certo? Tá certíssimo. E a pessoa que furta tá certa também? Depende. Depende. Sei. Depende. Eu não tenho como julgar, nem condenar uma pessoa numa situação Breno, extrema. vamos lá, vamos pro seu caso. Quando roubaram os seus tênis, Bicho, você falou aqui, a vontade de matar o cabo. A gente tá falando de um noiado que roubou pra comprar droga. Como é que você sabe? Eu vi o cara. E a necessidade Eu dele vi o cara. E a necessidade de comprar droga? Você Até fez o porque ele exame roubou- dele? Até porque ele roubou 2 pares de tênis, roubou uma bicicleta. Você roubou sabe uma que você não camisa. queria correr? Então não se enquadra aí. Peraí, Não se enquadra por necessidade. E se não A gente tá, isso é distorção de informação. foi um Vitor. noiado, e se não Isso é foi um distorção de noiado, informação. e se não foi um noiado, foi um cara que estava a fim de comer carne, arroz, feijão, Não se enquadra. não se enquadra. Não se enquadra. Jamais um roubo de tênis vai se enquadrar com 2 pares de tênis. então no caso o roubo só é justificado quando Não é, alimento. Existem critérios para isso. Critérios jurídicos Sim. para isso. Critérios jurídicos, certo. Salvo engano, o Brasil tem uma legislação, já está no Código Penal, a gente chama ela de crime famélico. É o caso de pessoas que roubam como sugere o nome, né, estar com fome. Isso já existe na legislação brasileira. O atenuante de que a pessoa que vai cometer um crime em razão da circunstância de fome ter as coisas atenuadas em seu favor. Isso aí não é novidade, isso não foi proposto agora, isso não é uma coisa que veio daquele projeto da Thalíria Petroni junto com a Bonavides e outros deputados. Qual é o problema que estamos discutindo? Vamos ver se estamos falando a mesma linguagem, nós 4. Qual é o problema que estamos discutindo? Existe já previsto no Código Penal brasileiro o crime famélico e existe um projeto no Congresso que queria ampliar, além do crime famélico, incluir valores de objetos de valores insignificantes. Aí você começa a fazer assim, porque assim, você está numa necessidade de se alimentar e pegar a comida, e isso já está na lei. Ok. Aí tem um projeto que quer estender agora para também incluir objetos... Vai ter uma listinha de furtáveis. Isso. Vamos fazer uma listinha de produtos furtáveis Isso. para os manos. Aí vai ter agora, assim, a proposta é de também estender o crime famélico para também incluir objetos de valores insignificantes. Dado o Brasil o país que é, onde lei é mera sugestão, porque no Brasil lei é sugestão. Quando a gente começa a ver as coisas e ver as decisões que se tomam, que o juiz toma e o que a lei diz, eu acho que lei é sugestão. O que é que vai definir o que é um objeto? O seu iPhone Pro Max 15, ele pode ser um objeto insignificante em alguma circunstância. Ele, depende da circunstância, ele pode ser insignificante. E se o bandidozinho quiser passar uma mensagem de WhatsApp para namorada, e aí ele está no estado de necessidade de passar um WhatsApp no meu celular. Então, assim, tudo isso depende da interpretação. Agora, o que é o seguinte, qual o ganho social disso? É isso que a gente tem, não adianta a gente ficar discutindo. Qual o ganho social disso? Tem uma lista de produtos furtáveis. Assim, beira a completa loucura. Eu acho que, Breno, eu compreendo. Eu defendo a lei como ela já está. O crime famélico já está previsto na legislação. Não acho que precisava ser alterado.
Mas nesses tempos em que estamos, é sempre importante relembrar uma coisa. Na hora em que um projeto de lei vem para a sociedade, para ampliar, que tem o princípio da insignificância também de fato, mas na hora que um projeto de lei vem para ampliar as coisas, é preciso lembrar o que é aprovado e o que é que a sociedade entende. Eu vou voltar ao caso da maconha no STF. A maconha no STF foi tratada como descriminalização. A sociedade brasileira está entendendo como uma liberação para usar maconha. Me preocupa que mexer no Código Penal para tratar de um crime que já está previsto, está tipificado, crime famélico, para incluir coisas ainda mais, a mensagem que vai passar para a sociedade vai ser qual? Está liberado, pode fazer, é isso que no fim das contas vai ser feito. Já existe na justiça o seguinte, o chamado princípio da insignificância, também conhecido como crime de bagatela. Ocorre quando uma ação tipificada como crime, praticada por determinada pessoa, é irrelevante, não causando qualquer lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima. E tem uma coisa, pessoal, nossa legislação é tão frouxa, hein, que na semana passada, ou na semana retrasada, nós noticiamos aqui um marginalzinho, que ameaçou um juiz de direito aqui do estado do Rio Grande do Norte, juiz lá de Macaíba. Ele estava no plantão, ele é juiz da área tributária, mas eu acho que está lá em Macaíba, eu esqueci agora o nome dele. Mas o rapaz, esse rapaz já tinha sido preso 15 vezes, e todas elas ele saiu pela porta da frente. Nessa ele não saiu porque ameaçou o juiz, o Ministério Público pediu a detenção, mas se brincar já está solto. Então assim, olha, o cara foi preso 15 vezes, saiu todas as 15 vezes pela porta da frente da justiça. Então, se a gente já tem essa lei frouxa, que o caba chega na frente do juiz, preso com droga, em roubo, numa série de coisas, o caba sai porque o juiz está ali, amordaçado, sem poder fazer nada. Você imagine com esse tipo de coisinhas, esse tipo de concessõezinhas. E nós, sociedade, e os 15 roubos desse sujeito, um sujeito que olha para o juiz de direito e diz assim: eu vou tocar fogo na sua casa. Esse sujeito já tinha saído 15 vezes, eu achava que ia sair a 16ª vez. Porque ali não estava uma autoridade, porque uma autoridade que não faz nada, porque o código não deixa. Então, é esse tipo de sociedade que a gente está criando. E sempre tem uma justificativa. E ai daqueles que for abrir os olhos, porque é um discurso. Não é discurso não, pessoal. Todo mundo está cansado aqui da mesa. Brenda até foi vítima disso.